Do Jornal Público, este é o P24. Eu sou o Ruben Martins. O acesso ao ensino superior depende da variável nota. Mas atrás do acesso, há muitas questões que pesam na escolha de um estudante. Quer seja a localização da universidade, quer seja o seu contexto socioeconómico ou até mesmo a possibilidade de ter habitação a custos acessíveis e a compatibilidade com o horário de trabalho. No ano letivo 2023-2024 foi criado um contingente especial que permite o acesso ao ensino superior de uma forma facilitada a quem provém de um contexto socioeconómico mais complexo. Os alunos com escalão A, com maiores dificuldades económicas, têm, no acesso ao ensino superior, um contingente especial, facultativo, que lhes permitiu ultrapassar algumas das desvantagens que todos os dias afetam a vivência de um estudante. Se é certo que a literatura científica mostra que a chegada ao ensino superior e as notas dos estudantes também dependem do contexto socioeconómico, medidas como esta podem ajudar a reduzir assimetrias. Será que foi mesmo assim? Falamos com o coordenador do estudo EduLog, Pedro Luís Silva, que está comigo neste P24. Pedro, viva, bem-vindo ao P24. Queria começar por lhe perguntar que conclusões é que chegaram com este estudo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje. O objetivo deste estudo foi tentar, como disse e bem, analisar qual foi o impacto de curto prazo da criação deste novo contingente. Portanto, tentámos avaliar se os alunos que usaram o contingente beneficiaram do contingente e depois o que nos chamou a atenção logo no início foi, olhando para as estatísticas que a DGES habitualmente disponibiliza, a baixa da taxa de adesão ao contingente. Portanto, apenas 43% dos alunos no primeiro ano utilizaram o contingente e tentámos perceber que razões é que poderiam levar os alunos a não terem usado o contingente com base nos dados administrativos do acesso ao ensino superior. Na prática, conseguimos perceber se este contingente foi verdadeiramente importante no acesso ao ensino superior para estes alunos mais carenciados, ou seja, houve alguma alteração no seu regime de acesso? Houve mais alunos carenciados a entrarem no ensino superior ou o contingente não foi relevante nesse aspecto? O contingente foi relevante na medida, e é isso que o estudo documenta, que isto faz um balanço positivo do contingente na medida que foi responsável por aumentar a probabilidade do aluno ser admitido ao ensino superior, em particular nos ditos programas seletivos, aqueles programas que nós definimos como uma média de entrada 17 em 20. E, sobretudo, nas áreas mais competitivas, permitiu aos alunos, não ficando com notas muito distantes daqueles que já estavam, que também foram admitidos nesse curso por via do regime geral, conseguirem entrar nesses cursos. Quer isto dizer que, efetivamente, esta medida de política pública teve uma vantagem para estes alunos na medida em que evitou que eles abandonassem o ensino ou então que pudessem escolher o curso da sua preferência e não escolher um curso com uma média mais baixa, no qual não tinham, se calhar, tanta preferência. Exatamente. Só que, ao mesmo tempo, também achamos que mais pode ser feito para melhorar a eficácia da política, uma vez que apenas 43% dos candidatos elegíveis no primeiro ano utilizaram o contingente. Nós, aqui no estudo, fazemos a comparação dos candidatos elegíveis para a medida, aqueles que utilizaram a medida, comparamos esses com os que, apesar de elegíveis, não utilizaram a medida. E tentamos apontar razões para não terem utilizado essa medida. Uma das hipóteses levantada é que, mesmo com a existência da medida, as restrições de liquidez financeira podem fazer com que o aluno nem sequer se candidate ao ensino superior ou a programas seletivos, porque muitas vezes esses programas estão localizados no Porto e em Lisboa. E, de facto, olhando para os dados, e nós documentamos isso, mostramos que os padrões de mobilidade dos alunos ASE-A são inferiores aos padrões de mobilidade dos alunos não ASE-A. Isso sugere que, apesar da existência da medida, se calhar ela tem que ser complementada com um reforço de apoio financeiro para alunos deslocados e carenciados, que ele já existe neste momento, mas se calhar precisa ser reforçado, porque uma grande porcentagem dos alunos que poderia beneficiar deste contingente acabou por não beneficiar do mesmo. Pedro, para quem não está tão dentro deste assunto, o que é que na prática este contingente é? O que é que permite a um aluno carenciado ter acesso na prática?
na prática, um aluno que, por exemplo, não esteja muito longe da nota mínima de entrada. Portanto, ele tem que ter na mesma ter um bom desempenho para entrar no curso de ensino superior, sobretudo nos cursos seletivos, permite, se calhar, com umas décimas a menos, entrar em determinado curso que o aluno quer. Sabemos que o desempenho académico é fortemente condicionado pela condição socioeconómica do aluno, isso está demonstrado na literatura. Portanto, este contingente, e foi de caráter voluntário pela parte das instituições de ensino superior, vem reservar 2 vagas para curso e instituição, que muitas vezes traduz-se apenas em 1 a 2 vagas, para alunos credenciados. Sendo que em muitos cursos, os alunos que entram por este contingente já teriam entrado por regime geral de acesso, porque têm notas acima da nota mínima de entrada, mas em alguns casos permitiu a alunos entrar nos cursos que de outra maneira não teriam entrado. De facto, e nós documentamos isso no relatório, para aqueles alunos que utilizaram o contingente, 41% dos que usaram não teriam entrado na opção em que foram colocados se não fosse através do contingente. Este contingente é apenas de adesão facultativa pelas universidades. Tendo em conta os vossos dados, faz sentido alargar a abrangência deste programa, nomeadamente aumentando o número de vagas, porque estão alunos a ficar de fora, ou não faz sentido tendo em conta aquilo que é o próprio contingente e o facto de, obviamente, algum concurso nacional de acesso e o número de vagas disponíveis já é mais do que suficiente para a procura? A leitura completa do impacto do contingente, nós temos que analisar o desempenho dos alunos quando eles terminarem o ensino superior e entrarem no mercado de trabalho para perceber se efetivamente o contingente permitiu a estes alunos usar o ensino superior como um nível de ascensão social. Contudo, nós não poderemos, o estudo não nos permite dizer se nós deveríamos aumentar, por exemplo, de 2 para 5%, não sei, estou aqui a hipótese, o estudo não nos permite dizer isso, mas aponta que as áreas mais competitivas foram as áreas onde o contingente foi mais utilizado. Portanto, pelo menos nessas áreas, nós sugerimos que o reforço do contingente, o contingente seja mantido e seja equacionado, talvez, o seu reforço. Mas a análise não permite concluir se devemos passar de, por exemplo, 2% para 5%, como disse. Uhum. Porquê é que nem todos usam este contingente? Nem todos os alunos, obviamente, carenciados do escalão A. O que é que se está a passar? Uma questão que nós levantamos que é muito importante é a questão de falta de informação. Nós observamos que há disparidades regionais na utilização do contingente. Por exemplo, na região da Autónoma da Madeira e dos Açores, em muitas escolas, quase todos os alunos que eram ASA e se candidataram ao ensino superior utilizaram o contingente. O que contrasta, como por exemplo, como regiões de Lisboa e Setúbal, onde há muitas escolas em que nenhum aluno ASA que se candidatou ao ensino superior usou o contingente. Portanto, isto permite identificar quais foram as regiões onde nenhum aluno dentro de uma escola usou o contingente e permite, se calhar, direcionar a informação ou fazer chegar a informação até esse público-alvo. Isso é uma das razões. Outra razão que já falei foi a questão da restrição da liquidez, portanto, o reforço de apoios financeiros pode ser importante. E depois, também, a questão da área científica, ou seja, isto parece ter sido mais usado nas áreas das ciências e tecnologias e socioeconómicas no ensino secundário, por contraste às artes e humanidades. Se calhar os alunos para os cursos que candidatam, ou que pensam candidatar-se, não necessitam do contingente para conseguir a entrada. Portanto, também seria importante, isso é uma recomendação de política que nós fazemos, que fosse divulgado no site da GES a nota mínima de entrada deste contingente, para permitir que os alunos, se calhar, possam equacionar este contingente como uma opção. Eu sei que é sempre difícil avaliar políticas públicas e prioridades na questão das políticas públicas, até porque cada caso é um caso, mas quem está a ouvir isto pode questionar se não fazia mais sentido nós estarmos a trabalhar para corrigir as assimetrias entre estudantes e estarmos a trabalhar para melhorar as condições daqueles alunos que hoje são carenciados e que têm ASE A, em vez de depois de lhes, de certa maneira, facilitarmos o acesso ao ensino superior através da possibilidade de ingressarem com uma média mais baixa do que o contingente geral. Isto faz sentido? Faz sentido, no sentido que esta medida está alinhada com os exemplos que são feitos noutros países e no qual também documentamos, porque, como disse bem, a preparação começa desde o pré-escolar. Portanto, Portugal só agora está a investir no pré-escolar, quando há uns anos ainda não tinha uma rede, ainda não tem uma rede pública de pré-escolar. E é verdade que, desde o início, que a trajetória do aluno é condicionada pela questão socioeconómica. Portanto, quanto mais cedo pudermos atacar o problema, melhor. Disso eu estou de acordo.
Contudo, isso ainda vai levar uns anos a surtir efeito, certo? Portanto, esta medida pode ser encarada como uma medida promotora de equidade e não é necessariamente verdade, e o estudo documenta isso, que estes alunos entrem com notas mais baixas. Aliás, nas áreas competitivas, nas áreas das engenharias, saúde e bem-estar e tecnologias de informação e comunicação, eles entram, em média, com notas alinhadas com a nota mínima de entrada ou superiores. Portanto, depende muito do curso em questão que estivemos a falar. Portanto, não é necessariamente verdade que o aluno que entra por contingente tenha pior nota que o último que entrou pelo regime geral de acesso. Verifica-se o oposto até em muitos cursos competitivos. Portanto, eu só queria aqui corrigir a questão da via facilitadora. Não é uma via facilitadora, mas poderia ser uma via promotora de equidade no acesso. E é bom que tenha feito essa correção mesmo para que fique claro para quem nos ouve que não é uma via facilitadora de acesso, é mesmo uma correção de uma desvantagem que, como disse, a literatura aponta desde sempre. Claro, nós estamos a falar, é uma medida piloto, e estamos a falar de 2% de vagas. 2% de vagas significa 1 a 2 vagas na maior parte dos cursos. Portanto os alunos têm que competir na mesma para essas vagas. Pedro, muito obrigado. Para o fecho deste episódio, deixo-lhe uma outra sugestão de podcast do Público. Fogo e Fúria, o podcast sobre a política dos Estados Unidos. E em tempos agitados como este, com a presidência de Trump, é essencial olharmos para o que se passa no outro lado do Atlântico. No Fogo e Fúria, conto com o correspondente do Público nos Estados Unidos, Pedro Guerreiro, que está comigo à conversa todas as quartas-feiras. Onde é que encontra os episódios? Na sua aplicação preferida de podcast e também em público.pt. Lá está. Eu sou o Ruben Martins, do P24. É tudo por hoje. Até amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.